Gente, repórter preguiçoso morre de fome. Eu sou Tony Souza, trabalho na Rádio Progresso, apresento o programa Matutino Progresso pela manhã e sou repórter do jornal Progresso à tarde. Trabalho como repórter no site Miséria e tenho um canal no YouTube e no Instagram, que é o Replay com Tony Souza, que é mais voltado para o esporte, mas também para eventos aqui da região do Caribe. Eu comecei em 97, trabalhando na Rádio Setama de Barbalha, muito por acaso. Eu tinha trabalhado como locutor numa campanha eleitoral no ano anterior e um amigo que tinha sido candidato a vereador me viu trabalhando com locução e colocou um programa de rádio na Rádio Setama, acho que janeiro para fevereiro de 97. E aí me convidou, como ele sabia que eu gostava muito de esporte, era envolvido com esporte, me convidou para fazer esse programa. Era o Gustavo Ferreira de Barros, que era professor de Educação Física, e junto com o Leonardo César, que era árbitro dos quadros da Federação Cearense de Futebol. Tudo muito envolvido com esporte lá em Barbalha. E aí eu não tinha nada para fazer, pensei em uma loucura, achei que não tinha nada a ver com o que tinha trabalhado em rádio. E eles insistiram, eu estava desempregado, não tinha o que fazer, fui. E aí com 3 dias que eu estava no programa, o gerente da rádio Setama na época, Francisco Ayrton, me chamou para fazer um teste. E aí eu fiz esse teste e ele aprovou, e aí me deu um programa musical, tempos depois um jornal, e aí iniciou minha carreira na comunicação de uma forma que eu estou até hoje. Assim, em princípio, foi muita insistência desses meus amigos, porque eu não pensava, nunca pensei em trabalhar em rádio. Né? Nunca pensei nem em trabalhar com locução. Locução também foi bem por acaso. Locução, para você ter ideia, tinham 2 caras que eram locutores em Barbalha, na época, e eram candidatos ao cargo de vereador na cidade. E o outro, que era locutor, que era o dono do carro, o Celso, ele estava com crise de garganta. E na hora tinha que fazer uma propaganda e só tinha eu e um rapaz que era gago. E aí ele perguntou o Gago não quis, e aí sobrou para mim, e aí eu fiz 1 hora de propaganda, e ele gostou, tanto é que depois ele acabou me chamando para fazer parte da equipe de locução da campanha eleitoral em 96, de Dr. Hinaldo lá em Barbalha, que depois eu até ganhar a eleição para prefeito. E aí veio essa questão do convite para o rádio, e eu meio que fui ficando. A grande questão assim que me fez permanecer é porque quando eu comecei a fazer rádio e fui aprendendo, fui observando profissionais da época e fui buscando ouvir mais rádio, que aí foi quando eu me interessei realmente por rádio propriamente dito, e aí eu fui me apaixonando. O rádio, ele é uma coisa assim, o povo fala que tem um cupido do amor, pois o cupido do rádio me flechou. É impressionante como eu tive um amor muito grande pelo rádio. E foi um amor a tal ponto que, para você ter uma ideia, a primeira vez que eu trabalhei, eu cheguei a ficar 6 meses com salário atrasado. E eu arrumei um emprego em um outro local, e quando eu recebi a proposta do emprego, eu saí do rádio para essa entrevista e eu fui aceito na empresa. Eu fui para casa tomar banho e eu tomei um banho demorado de uns 30 minutos chorando embaixo do chuveiro porque eu não queria sair do rádio, mesmo estando com 6 meses de salário atrasado. Mas aí como eu tinha que ajudar meus pais, então eu saí do rádio para ir para a empresa. 2, 3 meses depois tiveram uns problemas lá na empresa, o que me prometeram pagar não pagaram, e aí foi uma desculpa que eu tive para sair. E aí acabei saindo e voltando para a mesma rádio que me devia 6 meses de salário atrasado. Então, assim, foi um amor que eu, que, assim, eu adquiri pelo rádio que eu não sei te explicar. É uma coisa, assim, fantástica. E até hoje, por mais que eu participe com o tempo de vários veículos de comunicação, assim, de vários setores, hoje tem streaming, que antes não tinha, para ter participado de site, ter participado de TV, se você disser assim para mim, escolha, você tem que seguir apenas um rumo. Eu diria para você que era o rádio. Assim, é impressionante o quanto eu gosto, o quanto eu me identifico, o quanto eu amo o rádio. Bom, a tecnologia, né, porque eu comecei a trabalhar e eu ainda peguei o finalzinho do período que se usava rolo, por exemplo, né, aquela fita de rolo. Acho que a Rádio Sertão foi uma das últimas que comprou computador, a gente não usava computador.
ainda era mesa analógica, não era digital. Depois foi que a gente foi trabalhar com MD. Eu praticamente não trabalhei com MD, porque na época os locutores não faziam muito operação de áudio. Geralmente era operador de áudio e o locutor. Depois foi que eu fui fazer operador de áudio, a gente já não trabalhava com MD. Então, trabalhei com LP, aí veio a mudança para CD, né? E aí quando veio o computador, aí veio playlist. Então, assim, eu acompanhei de uma certa forma uma mudança muito grande. Trabalhei com gravador de fita, gravadores com fita pequena, até pegar o gravador digital. Hoje tudo a gente tem no celular, o aplicativo que acaba trabalhando, né? Então usei muito SoundForge para fazer reportagem de rádio, né? E assim, e aqui na região nós tínhamos muito rádio AM, que eram os fortes, os pesos, né? Nós tínhamos Verde Vale, Rádio Progresso, Rádio Iracema em Juazeiro, Rádio Setama em Barbalha, Rádio Araripe e Rádio Educadora no Crato. E de FM nós tínhamos três: Rádio Tempo, Rádio Princesa e Rádio Vale, né? E hoje a gente deu um boom, depois das rádios comunitárias, houve um boom das emissoras de rádio, e aí depois veio surgir, por exemplo, a TV, aí nós tivemos a TV Verde Vale, aí veio a TV Verdes Mares Cariri para cá também, a sucursal da TV Diário, TV Cidade. Então, assim, o tempo foi passando, os números de veículos foram aumentando, a tecnologia facilitou muito, né, as coisas, e assim, hoje é uma diferença enorme. Para você ter ideia, em 97, 98, 99 eu cheguei a fazer jornal, e eu, por exemplo, eu gravava o Jornal Nacional, da Rádio Nacional. Antigamente a gente, assim, eu acho que as ondas eram mais livres, o espaço, então a gente pegava em determinados horários com certa facilidade, a gente pegava a Rádio Globo, eu escutava o Panorama Esportivo de 10 à meia-noite todo dia, pelo rádio. Hoje é difícil de você sintonizar no rádio. Então a gente, até porque nem tem mais AM, né, tudo é FM, é impossível. Mas hoje tem os aplicativos que me permitem ouvir Rádio Globo, Rádio Tupi, Jovem Pan, CBN, enfim, a rádio que eu quiser, né, a Nativa de Campinas. Então eu escutava muitas dessas emissoras pelo rádio e eu comecei a ouvir pelos aplicativos. Então assim, eu acho que a tecnologia mudou da água para o vinho. Quem viu que era rádio, quem era imprensa aqui na região, no final dos anos 90, que é a minha realidade quando eu entrei, para hoje é uma mudança absurda, sabe? Ao ponto de, às vezes a gente pegava o jornal O Povo e o Diário do Nordeste, que a gente recebia, por exemplo, pela manhã, com a notícia que saiu ontem. E a gente só iria divulgar 2 dias depois, né? Porque a gente não tinha internet. E hoje a gente dá tudo em tempo real. Então, foi uma mudança, assim, absurda. Até hoje transformo e até hoje eu aprendo, né? Eu acho que, assim, a comunicação, de uma forma geral, é uma constante aprendizagem, né? O que eu acho fantástico no rádio é que, por exemplo, o rádio, você não escolhe ouvinte, né? O rádio, você vai ter um médico ouvindo rádio e vai ter o gari. Você vai ter um agricultor, como você vai ter um empresário. Então não tem classe social, não tem raça, não tem cor, não tem sexo, não tem idade. O rádio é cativante por isso. E assim, Tony, mas as outras emissoras, os outros veículos talvez. Talvez, porque tem muita gente hoje da terceira idade que às vezes não tem acesso ou não sabe como utilizar uma rede social. Como entrar no YouTube, como entrar no Instagram, tá entendendo? Então assim, já não é tão democrático como outros veículos, como o rádio, por exemplo, né? Então assim, quando as redes sociais surgiram, eu aproveitei muito o Twitter, no começo do Twitter, porque a gente tinha muitas mensagens. Às vezes eu estava aqui para ser turista do Icasa, e às vezes não tinha uma notícia, nenhuma novidade, e aí houve até um caso específico comigo, eu não recordo agora qual foi o comentário. Márcio Bittencourt era técnico do Icasa 2011, e aí eu não tinha nada, não tinha treino, os caras estavam todos de folga, e eu entro no Twitter e tem um comentário de Márcio Bittencourt. Um comentário meio ácido, até com a imprensa por uma crítica que ele levou. Eu peguei aquele comentário e fiz a minha notícia. Foi uma repercussão, ele chegou a entrar, cara, como é que tu pega o meu comentário e faz disso uma notícia? Mas você fez o comentário, então eu tinha que repercutir, você é técnico de casa. E acabou que realmente repercutiu. Então a rede social ela acaba sendo subsídio para a gente também buscar informações, e a nossa linguagem
muito mais informal, mais natural. Então, assim, de certa forma, e outra, a longevidade, né, a distância também, né, são notícias que você pega que, digamos, estão na rede social de 15 anos atrás e que de repente você reutiliza hoje, né? A notícia que antes a gente repercutia no Crajubá, hoje tem um cara no Japão ou em Portugal, né, ou na Espanha, sei lá, em qualquer parte do mundo, que está acompanhando você pela rede social. Então, essa rede social ela acabou ajudando muito a essa propagação do nosso trabalho, né? Porém, é um local que ainda requer uma certa cautela, porque também é terra de ninguém. Qualquer pessoa chega uma postagem sua, comenta, todo mundo acha que tem o direito de comentar, de agredir, sabe, de criticar assim de forma até às vezes ácida, e essa é a parte negativa, uma das partes negativas que eu acho da rede social, né? Mas eu vejo que a rede social até hoje está sendo um aprendizado, como lidar com a rede social, sabe? Como você fazer com que a notícia ela acaba tendo uma repercussão sem necessariamente você ter que ser polêmico ou ter que fazer uma coisa só para viralizar, né? Até porque eu não gosto disso. Eu gosto de trazer informação pelo fato da informação, da credibilidade. Mas hoje em dia a gente vê uma preocupação grande das pessoas de viralizar. Então, às vezes, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito no YouTube, que eu acho que é errado, eu lembro, acho que agora essa semana eu vi fulano de tal se separou de Beltrano, né? E aí tinha uma outra notícia ligada ao futebol. Na manchete ele fez essa mistura. E eu entrei no vídeo. E não tinha nada do que estava sendo colocado na manchete. Teve um agora que eu vi essa semana que dizia Hulk aceita proposta, ou foi do Vasco ou foi do Palmeiras. Os Hulk aceitou proposta do Vasco do Palmeiras, Hulk, eu achei tão absurdo aquilo. Entrei para ver. A manchete era só para chamar a atenção. O conteúdo não tinha nada a ver com isso. Sabe? Então, assim, é uma coisa que eu acho chato. A pessoa quer viralizar, ele vai ganhar muitos acessos. Que as pessoas, poxa, mas tu vai ganhar acesso com uma mentira? Né? Então, assim, é uma coisa que eu ainda não me acostumei, né? E eu tenho que buscar uma forma de fazer com que o meu trabalho, mesmo não tendo manchete mentirosa, ela consiga repercutir, ela consiga chegar o máximo de ouvintes, de internautas possíveis. Então ainda estou aprendendo e eu acho que tem que aprender muito ainda com as redes sociais. Primeiro estudar, né? Saber se você quer realmente isso. Acho que conhecer da profissão. Acho que para qualquer pessoa que quer entrar no jornalismo ou fazer qualquer área de jornalismo, ela tem que viver um período como repórter. Eu acho que o repórter ele acaba trazendo a essência do jornalismo, porque você tem que produzir, você tem que apurar, você tem muitas vezes que redigir, você tem que passar a informação, né? E eu acho que o fato de você ser repórter lhe prepara para qualquer função do jornalismo, inclusive ser dono de veículo de comunicação. Para você entender o jornalismo, você tem que saber o que é ser repórter, o que é fazer reportagem, né? Então, acho que assim, a gente ainda bem que a gente tem hoje um UFCA que acaba sendo uma porta de entrada para inúmeros profissionais. Só que eu também acho que ao mesmo tempo que você tem que buscar a academia, deve buscar conhecer a nossa realidade, porque aonde é que eu vou trabalhar? Onde vai ser o meu mercado de trabalho? Né? A realidade do Cariri é diferente de Fortaleza, é diferente de ir para Recife, para o Rio, São Paulo. Eu lamento muito ainda, porque eu acho que o profissional do interior ele ainda é menosprezado, ele é subestimado, e a gente tem muita gente boa, sabe? Muitos profissionais. Se você for parar para prestar atenção, e eu acho que é uma coisa que às vezes não se percebe, não se tocam lá na capital, quantos grandes profissionais que estão na capital hoje são do interior, sabe? Fazem parte aqui do interior. O grande problema é porque o que eu percebo é que são poucos que saem do interior para a capital, mas que continuam falando do interior, sabe? Porque se fala muito da capital. Ah, mas é porque aqui... Pronto, eu vou trazer um exemplo para aquilo que eu tenho mais profundidade. O esporte. Eu trabalhei no veículo um período
que de repente mudou o chefe de comunicação da parte de esportes, e o cara só ficou falando de Ceará e Fortaleza. Né? E eu questionei, e eu lembro que eu passei uma semana fazendo gravações sobre os clubes do Cariri e do Centro-Sul, que o Iguatu também estava em evidência. E aí, por coincidência, quando eu cheguei para trabalhar, eu estava acompanhando o programa e não passou nenhum do material que eu tinha feito durante uma semana, pouco mais de uma semana. E aí eu deixei de fazer o material. De repente aconteceu uma grande confusão num jogo em casa, e União de Messejana, aliás, União de Brejo Santo, à época, estava jogando em Brejo Santo, teve uma confusão grande, torcedor e tudo mais, e o cara ligou para mim interessado. E eu disse que não tinha feito. Poxa, por que você não fez? Eu disse, eu não fiz porque você passou uma semana inteira e não utilizou nenhum material meu. Não, cara, porque tem muita coisa de Ceará e Fortaleza. Sim, aí só se interessa de falar do interior quando tem uma confusão. Cara, nós tivemos tanta coisa boa aí. Não, aí ele foi querer colocar que o filé mignon era Ceará e Fortaleza. Tudo bem, o produto do veículo principal é Ceará e Fortaleza. Mas aí eu questionei, sua mãe vai ligar a televisão para ver o filho do vizinho? Não, ela vai querer ver o filho dela. Então como é que você quer que o torcedor do interior vá ligar a televisão só para ver Ceará e Fortaleza? Se você tem um torcedor do Guarani de Sobral, do Guarani de Juazeiro, do Icasa, do Iguatu, do Barbalha, do Crato, do Itapipoca, do Quixadá, poxa, tu não vai desmerecer o programa falando também no interior. Fala do interior, tu vai botar maior tempo para Ceará e Fortaleza, mas dá espaço também para os caras do interior. E aí, na época, eu fui meio que voto vencido, e aí o pessoal não queria questionar. Então, assim, eu vejo que tem essa situação, sabe? O interior é muito menosprezado. Então, a gente precisa conhecer a nossa realidade, né? Aonde nós estamos, para saber o que é que a gente vai trabalhar. Acho que a gente pode inovar, acho que a gente pode sugerir, deve sugerir, porque a região, por exemplo, aqui do Cariri, tem muito a mostrar em todos os quesitos, né? Na política, na cultura, no esporte, enfim, no social, na economia. Mas se eu for trabalhar no Cariri com pensamento, como se eu estivesse em Fortaleza, ou em São Paulo, ou no outro local, e não quiser trabalhar a minha realidade, eu vou ter sérios problemas. Então, acho que o primeiro ponto é isso, conhecer a realidade e buscar uma qualificação, que agora a gente está tendo essa oportunidade com a UFCA. Não, acho que tem. O rádio aqui na região ele é tão forte que é impressionante como, por exemplo, uma coisa que o rádio aqui há muito tempo já está meio que enraizado na região do Cariri, e os grandes profissionais que a gente vê surgindo, também na TV, muitos passaram pelo rádio, saíram do rádio. E eu acho que é muito importante você fazer rádio, porque o rádio ele consegue fazer uma coisa que, se você for fazer começando isso na TV, ele não lhe possibilita fazer de uma forma que o rádio possibilita, que é o improviso, né? O improviso, o contato com as pessoas, sabe? Aquela coisa de informalidade. Tudo bem que hoje a gente vê muita informalidade, querem que você seja mais informal na TV, mas a TV é uma coisa meio que instantânea, né? Eu trabalhei em TV, então o que é que o pessoal fazia? Ele queria que você fizesse uma matéria ali, rápida, já corresse para outra e tal. E o rádio ele proporciona ter o contato com as pessoas e, e entrar nas casas das pessoas. Se você for parar para observar, quem liga o rádio, sintoniza o rádio, seja em casa, seja no carro, seja no aplicativo, ele quer ouvir rádio, ele quer ouvir aquele programa, ele escolheu aquilo ali. A TV, muitas vezes, o que a gente tem aqui na região é uma TV local que é filial de uma outra emissora grande do eixo Rio-São Paulo. Então, nem sempre a pessoa está com a televisão ligada para acompanhar a TV local. Às vezes ela está com a TV local e porque está interessado também na programação da nacional, o rádio não, sabe? O rádio não tem essa coisa da divisão de atenção. Você vai sintonizar o rádio X porque você quer ouvir o programa X, Y, o locutor e tal. Então, assim, com as redes sociais, a coisa foi ser otimizada, porque o rádio ouvinte que eu tinha aqui na região do Cariri, em alguns municípios da região,
Hoje eu posso estar em qualquer parte do planeta porque os caras estão acompanhando pelo Radiosnet, pelo TuneIn, pelo aplicativo próprio da rádio. Por exemplo, a Progresso tem um aplicativo próprio. Boa parte das emissoras tem aplicativos próprios. Então, assim, eu acho que, de certa forma, houve uma revitalização do rádio com as redes sociais. Essa mesma história de que o rádio iria acabar surgiu na época da TV, os mais antigos diziam isso. A mesma história dizia quando surgiu a internet, né, quando surgiu o YouTube, e o que a gente observa é que o rádio vem perdurando, vem ficando, tanto é que estão surgindo rádios web, né? Ou seja, são as rádios que são criadas apenas para a web, não são nem com frequência como a gente tem hoje. Então, assim, eu acho que são tempos de divisões, a concorrência é maior, mas o rádio continua tendo o seu espacinho no coração do povo. Eu espero com otimismo, eu vou ser muito sincero, eu estou muito esperançoso com a nova safra de jornalistas da UFCA, por exemplo, porque, assim, nos últimos meses, nos últimos tempos, eu venho tendo muito contato com o pessoal aqui da UFCA e eu vejo um interesse muito grande, né, dos acadêmicos de jornalismo aqui em conhecer a realidade. Porque eu já vi, por exemplo, teve uma turma muito boa que saiu daqui, que eu tive contato, acho que foi a primeira turma, ou foi da segunda turma da UFCA. Vou citar um exemplo aqui, mas tem muitos. Por exemplo, a Valéria Alves, a própria Fernanda Alves, apesar do sobrenome não são parentes, né? Isaac, o próprio Edson, né? Tem uma turma boa que acabou saindo daqui, que eu tive contato, de pessoas assim, e profissionais de muita qualidade. É uma turma boa que vem passando. E aí depois houve uma galera que eu encontrei também aqui da UFCA, que pareciam pessoas meio vislumbradas, achavam que ia sair daqui do jornalismo e que o negócio era você aproveitar para cobrir evento, para fazer show, entrevistar artista. E a coisa não é bem assim, né? Assim, a realidade não é bem essa. E aí vi a dificuldade que algumas pessoas começaram a falar para mim, reclamar, porque chegaram no mercado de trabalho e viram que a coisa era diferente. E o que eu estou vendo agora, de um tempo para cá, é uma galera que está estudando aqui, está se preparando, mas está se preparando aqui na universidade, mas também tentando conhecer qual é a realidade da imprensa aqui fora, do rádio, da TV, do streaming, né, dos sites, que a gente tem alguns aqui com boa atuação na região, até fora do estado. Então, assim, eu acho que isso é show, porque quando você procura conhecer, você não vai se surpreender negativamente com expectativas, né? Eu acho que o grande problema é a expectativa. E você vai poder inovar, porque o que eu estou vendo aqui é um monte de gente com ideias de procurarem aprimorar, de procurarem melhorar, de ingressar, mas de dar uma nova cara, uma nova linguagem. Então, eu tenho esperanças realmente de que a gente possa ter uma imprensa mais qualificada, melhor, mais atuante no futuro, por conta disso também, dessa aliança da qualificação, né, e também do conhecimento, da prática, que eu estou vendo muito nessa turma que está, de um tempo para cá, assim, eu estou falando do que eu tenho tendo esse contato, né, de um tempo para cá, as pessoas que eu estou tendo contato estão me deixando esperançosas, eu estou muito feliz, porque eu quero aprender juntos também com essas pessoas. Gente, repórter preguiçoso morre de fome. Primeira coisa que eu tenho a dizer. Essa história de, mas eu não quero ser repórter. Seja repórter. Passe um período, um ano, no mínimo, como repórter. Independente do que você queira ser. Eu quero ser produtor, eu quero ser âncora, eu quero trabalhar em TV. Eu vou fazer entretenimento. Não importa. Seja repórter. Faça reportagem. Vá para a rua. Bota a testa no sol, sabe? Vá conhecer. Vá quebrar a cara, vá cair, mas levante, sabe? Repórter preguiçoso morre de fome. Esperar a pauta na tua mão, ficar no ar-condicionado, esperar que as coisas aconteçam em frente ao computador, não vai para canto nenhum. Vá, veja em loco, conheça,
perceba, sabe? Analise, apure, averigue, vá para cima. Eu acho que isso é importante demais. E eu costumo muito dizer uma frase que eu gosto de dizer que é fé em Deus e foco nos objetivos. Sabe? Eu tenho muita fé em Deus e peço todo dia que Deus me ilumine a ponto de poder ter discernimento e sabedoria de escolher as melhores pautas, de ser útil para a comunidade, de ser importante para as pessoas, ajudar de alguma forma. Eu acho que a gente pode muito ajudar. Eu acho que a função do jornalismo também é isso, é ajudar, é servir, é melhorar a vida das pessoas. E, e aí eu foco no objetivo. Ah, alguém chegou dizendo que não vai dar certo. Acolha aquela crítica, aquela observação, faça avaliação no seu coração se realmente é assim e siga em frente. Ah, mas a pessoa disse, botou meu mundo de obstáculo. Então tá bom, esses obstáculos vão servir para que eu veja e mude a minha estratégia, mas que eu foque no objetivo. A não ser que eu seja convencido que aquilo que eu quero realmente não vale a pena, sabe? Mas acredite, né? Faça, haja, se apegue às pessoas que têm o mesmo pensamento seu, que têm o mesmo objetivo, sabe? Confie nas pessoas, desconfiando. É um meio muito complicado nosso, quando se trabalha com vaidade. Tem pessoas que dizem que estão torcendo por você, mas às vezes não está, porque a vaidade é uma coisa muito ruim, às vezes, para o ser humano, e a gente tem que conviver com isso também, né? Mas, acima de tudo, acredite em si, acredite no seu coração, tem dentro de você, na sua essência. Você quer ser jornalista? Então pronto, saiba que é uma carreira bonita, linda, que você pode ajudar as pessoas, mas também pode prejudicar muita gente, se você não trabalhar da forma correta ou for irresponsável, mas que ela vai ter, como tudo na vida tem, vai ter os seus dissabores, mas também vai ter muita coisa boa. E que você pode ser muito importante na vida das pessoas fazendo um bom jornalismo. Acho que é mais ou menos isso. Acho que as pessoas busquem sempre fazer o seu melhor, como Cora Coralina disse, desde lavar uma panela cascarenta a tecer uma tela com linhas de ouro. Faça o seu melhor e siga a vida, o resto, as coisas vão vir gradativamente. É a semente que você planta aqui e é o fruto que você colhe lá na manhã. A vida é assim, para tudo, como também no jornalismo.